Bloco número 1 do nosso Block of the Month, ano de 2020, janeiro. Bloco fácil. Bom, vocês vão escutar que o bloco é fácil até dezembro, porque eu acho que quando a gente tem jeito de fazer as coisas, tem técnica, as coisas ficam fáceis, né? Se você pega coisa sem saber muito o que tá fazendo, aí fica complicado mesmo. E a minha missão nessa jornada Pokémon que a gente vai fazer junto aqui é tornar as coisas mais fáceis, tornar as dificuldades absolutamente possíveis dentro do patchwork. Só no patchwork mesmo, em outros campos da vida eu não vou me meter, porque eu não tenho habilidade para isso. Cada bloco foi pensado num crescendo, em termos de dificuldades, de técnica, de dúvidas. E o primeiro bloco, que é o bloco desse mês de janeiro, que é o bloco onde a gente vai começar esse assunto, é um bloco muito fácil, mas muito fácil mesmo, e é aí que mora o perigo. O que eu quero dizer com mora o perigo pelo fato do bloco ser fácil? O perigo está no fato da gente desprezar muitas vezes coisas muito simples dentro do patchwork, a gente desprezar uma costura básica, a gente desprezar o costurar com calma. A gente costura tudo muito rápido ou então a gente olha com desprezo para alguns blocos, para algumas coisas que a gente precisa costurar. Isso aqui eu sei fazer, não vou fazer, ou faz de qualquer jeito e a coisa não fica bem feita. O primeiro bloco que eu desenhei para esse projeto, ele basicamente vai ter uma estrutura muito básica de um 9-patch, que é o primeiro bloco que a maioria das pessoas aprendem quando vão começar a fazer aulas de patchwork. Mas ele é um 9-patch com... Bom, a gente vai ver durante a composição toda. Mas qual que é o tema central deste bloco? O tema central deste bloco, porque cada bloco vocês vão ver durante o ano que ele tem um tema central. O tema central deste bloco, no caso, é discutir o quanto estamos costurando torto. Pode ser que você seja uma pessoa brilhante, calma, evoluída e costure muito devagar, com muita calma. E isso, essa calma, essa tranquilidade, essa serenidade transpareça no seu 1/4 impecável. Ou você é como eu, louca, varrida, enfim, que costura sempre toda doida, vida louca, porque tem pouco tempo pra costurar, porque tem um monte de criança pra alimentar, um monte de coisa pra fazer e vai costurando toda louca. Mal está acabando de costurar, já vai arrancando a máquina e aí sempre vai entortando um pedacinho. E esse pedacinho no final, porque eu sou a pessoa que tô sempre correndo e isso depois na soma de tudo, o bloco não fica do mesmo tamanho e enfim. Todos os nossos blocos, eles vão terminar com 12 polegadas e meia, que é um tamanho bem clássico de bloco, de Block of the Month. Decidi terminar neste tamanho. Como você deve ter visto a foto do quilt, a gente vai trabalhar por trimestre, então esses 3 primeiros blocos a gente vai trabalhar. Eles vão ter coisas específicas, né? Vão ter temas específicos. Mas esse tema desse primeiro bloco é um tema que a gente vai abordar nos 12 blocos, que é costurar com mais calma e prestar atenção se realmente a nossa máquina está costurando com 1/4. Num post anterior eu já falei um pouco sobre isso, sobre a importância de 1/4 de polegada, se você tem um pé específico de 1/4, se a tua máquina tem esse pé específico, se não tem, se você usa uma marcação. E você respeitar esse 1/4, porque todo esse projeto, assim como todos os projetos de patchwork, são calculados para serem costurados com 1/4 de polegada. Então, se a gente não respeitar isso, a gente meio que despreza isso, o resultado é que o bloco não vai ficar o mais perto, o mais próximo possível do que a pessoa que desenhou, né, do desenho original do bloco. Bom, você tem para acompanhar o projeto gráfico que eu desenhei e o plano de corte que tá lá no PDF, né, que eu disponibilizei para você. E aqui a gente vai costurar junto e vai falar um pouco sobre a montagem. A primeira coisa que a gente vai fazer nesse nosso bloco inicial aqui do mês de janeiro é juntar a faixa C, a faixa B, com as duas faixas C. Né? Medidas estão lá no plano de corte. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a faixa B e a faixa C
e vai costurar, vai fazer um sanduíche, uma dança do machixe. Ó, a gente vai fazer isso aqui. Então é uma faixa bem longa, né? As 3 faixas são compridinhas, a gente vai costurar e vai fazer esse sanduichinho aqui das 3 faixas. Então, B ao centro e as 2 faixas de C, uma de cada lado aqui, vamos costurar, juntar tudo. Vamos lá. Muito bem, então eu tenho a faixa B e as 2 faixas C costuradas, montei esse sanduichinho. É bem comprido mesmo, porque eu não gosto de miséria. Como a gente vai fazer aqui? Agora a gente vai fatiar essa unidade aqui que a gente construiu, 9 fatias de 1,5 polegada, tá? Então aqui eu vou começar, vou refilar o comecinho. O comecinho sempre dá uma entortadinha aqui, ó, então eu vou refilar legal, não vou ficar pegando essa parte, essa orelha toda furadinha, e vou fatiar em 9 pedaços. O que é importante dizer aqui, pessoal? Quando a gente tem uma unidade, assim, que a gente vai cortar uma faixa costurada, né, esse conjunto de faixas costuradas, em que nós vamos cortar várias fatias, é importante que você, a cada 3 ou 4 fatias, que você dê uma refilada. Por quê? Isso vai começar a entortar. Então, que nem agora eu cortei 4, vou dar uma refiladinha, vou marcar aqui, ó, vou colocar uma marcação de 1/4 nessa linha. Pronto. Pra nem correr o risco de entortar o meu trabalho. Então, a gente vai fatiar isso daqui com muita calma e cortar também com muita calma. Gente, o fato de fazer um bloco do mês, né, que é o que a gente tá fazendo, 2, 4, 6, faltam 3. É um convite também da gente dar uma tranquilizada em relação à pressa que a gente tem eterna de costurar, né, de a gente costura tudo desesperado. Vamos trabalhar com calma, gente, é um bloco por mês, não mais do que isso. Então, aqui deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Já consegui as minhas 9 fatias, sobrou um pedacinho, mas beleza. Tem, então, as minhas 9 fatias cortadas. Vou pegar minha faixa D, que é uma longa faixa de 1,5 polegada. E o que vocês vão fazer aqui? Vocês vão colocar direito da pecinha que vocês montaram com direito da faixa e nós vamos costurar aqui. Ou seja, nós vamos colocar uma lateral nesse trabalhinho que a gente acabou de fazer. Poderia picar todas as faixas? Poderia, mas a gente ia levar um pouquinho mais de tempo. Então, se eu tenho uma longa faixa e vou colocando aqui as unidades com um espaçamento, como eu coloquei aqui, ó, fica mais tranquilo e mais fácil. Você nem precisa alfinetar, basta você costurando com muita calma. Então, nós vamos colocar as 9 unidades aqui, costurar e depois cortar. Vamos lá. Muito bem, tudo costurado. Agora eu vou tirar o trabalho dessa faixa aqui, ó. Eu vou cortar aqui o comecinho que eu desprezei. E é isso aqui que eu vou ter, tá? Então, eu acho que é mais fácil do que ficar cortando todos os retângulos. Pode ser que você se empolgue um pouco, falte pano, sei lá. Então, quando é uma coisa assim, eu prefiro costurar na faixa, acho que é mais produtivo. Vocês viram que eu costurei bem devagar,
bem de boas. E não é só porque eu tava filmando, não. Eu realmente costurei o meu bloco assim. Cara, a gente tem um bloco pra fazer por mês desse projeto. Então dá pra fazer bem sossegado, sem estresse, né? Ninguém tá te cobrando nada. Só eu, né, que tenho que fazer um monte de projeto. Mas eu já fiz isso aqui com calma, né? O meu quilt já tá pronto, fiz tranquila. E tô fazendo... Eu vou fazer outro, na verdade, né? Eu tô fazendo outro quilt junto com vocês. E pra gravar os vídeos, eu tô fazendo outro bloco. Vocês estão vendo também que eu tô fazendo um outro tipo de composição, né? Outras cores. Nessa versão que eu vou fazer aqui, eu vou usar as 4 cores do trimestre, vão ser 4 cinzas diferentes. E vou colocar branco de novo como background geral, porque eu adoro. E também as cores mudei também um pouco. Então ele vai ficar bem diferente do quilt original. Bom, feito isso aqui, agora eu vou abrir a costura. E depois que a minha costura estiver aberta, que vai estar isso aqui, eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Por quê? Porque eu quero contornar este meu quadradinho central com cinza. Então, depois que todo mundo aqui tiver com a costura aberta, eu vou vir aqui e vou costurar tudo na faixa, no restante da faixa que sobrou. Vamos lá. Muito bem, nós temos então as nossas 9 peças aqui já, todas costuradinhas, prontinhas, com a costura aberta, contornada. Agora a gente vai refilar, deixar esses quadradinhos com 2,5 polegadas, eles estão com 3 1/4 mais ou menos. Antes que você me xingue e fale, putz, por que já não fez com o tamanho correto para não ter que refilar? Bom, uma das coisas principais, assim, que quando a pessoa vem fazer aula comigo, primeiro é que a pessoa aprenda muito bem a cortar os tecidos, que ela entenda as medidas, o jeito de cortar, como otimizar o corte. E em segundo lugar, uma coisa que pra mim é muito importante é que a pessoa saiba refilar. A gente observa que a maior parte das pessoas, quando erram um bloco, quando elas destroem um bloco ao refilar, é porque elas não sabem refilar, mas principalmente porque elas têm uma tremenda insegurança de refilar. Refilar um bloco, é importante que você... Tem vários jeitos de refilar, de chegar no resultado. E eu gosto de ver vários tipos de refile com as minhas alunos, com os alunos que frequentam o estúdio, para que a pessoa tenha intimidade. Porque quando a gente tem intimidade, a gente conhece a técnica, a gente não tem surpresa, não fica desesperado. Então o que acontece? Por que eu fiz a faixa um pouco maior do que a gente tinha que cortar? Primeiro lugar, porque eu queria que a gente fizesse esse refile agora, bem no começo do nosso Block of the Month, pra gente ter intimidade e aprender. Segunda coisa, se a gente fizesse essa faixa um pouquinho mais fina, né? Nós trabalhamos aqui com esse contorno, envolve uma média aí de 1,5 polegada, foi isso que a gente trabalhou, né? As faixas de 1,5. Se a gente fizesse isso menor, a dificuldade de costurar seria grande, né? Dependendo da máquina de costura, se é uma máquina um pouco mais grosseira, não grosseira no sentido ruim, mas assim, mais robusta, vamos usar uma palavra melhor. Se é uma máquina que ela tá precisando de ajuste e tal, um tecido muito fininho pode ser difícil da máquina costurar. E aí a gente tem a impressão que tá costurando com uma pinça, a gente tem que pegar com muito cuidado. Então eu quis colocar uma faixa de 1,5 polegada pra gente costurar com bastante conforto e aí depois disso a gente refilar. Então fica aí uma dica. Então além da gente costurar devagar, com tranquilidade, como eu tô pedindo para que vocês façam esse bloco, essa dica de refilar é legal. Digamos que às vezes você tá fazendo um projeto, alguma coisa improvisada, alguma coisa que você tá fazendo e a faixa, sei lá, é de 1 polegada, ela é muito fininha, faça a faixa um pouco menor e depois refile, porque é importante ter conforto na hora de costurar e depois refilar. A gente refila chegando no tamanho desejado. Nós vamos refilar as nossas unidades aqui com 3/4 de polegada. Então, você vai vir até aqui, ó, até esse traço aqui. Então, aqui tem 1/4, 2/4 que é metade da polegada, 3/4 até aqui, tá? Então, a gente vai encaixar esse tracejado aqui bem na costura, na última linha que a gente costurou, que é essa linha aqui, né? Eu vou colocar essa marcação da régua bem aqui e vou marcar aqui, ó,
3/4 de polegada e vou refilar. O que é importante na hora de refilar, gente? Qualquer coisa que você esteja refilando, que você encontre uma linha reta, seja embaixo, seja em cima, para que isso dê esquadro, para que você não entorte todo o teu bloco. Vamos colocar aqui novamente, ó, 3/4 de polegada. Coloquei bem na marcação aqui da costura do quadradinho e vou refilar. Nossa, Fá, que desperdício. É um estudo. Queria que a gente tivesse conforto para costurar, margem para refilar, para que você viva essa experiência de refilar, se você nunca passou por isso. E que a gente chegue no resultado com muita tranquilidade. O bloco fica desse jeito, aproximadamente 2,5 polegadas. Tudo depende de como você costurou aí. E aí a gente vai fazer isso nas 9 unidades, tá? Vou colocar aqui, ó, 3/4 de polegada em todos os lados. Aí vem uma dica. Quando a gente tem muita coisa para refilar, apesar que aqui não é tanta coisa assim, você pode, por exemplo, pegar uma fita adesiva e fazer uma marcação aqui, bem onde é os 3/4 de polegada, para que sempre você encaixe o que você tá, a medida aqui bem certinho, não fique toda hora procurando na régua, tá? E aqui eu vou seguir, gente. Então, vocês vão refilar todas as 9 unidades, para daí a gente montar o nosso Nine Patch, utilizando o gráfico como referência, tá bom? Então, vamos refilar todo mundo aqui. Então, aqui a gente tem as 9 unidades, já todo mundo refiladinho, que chuchu. Agora, eu vou precisar só de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Reserva as outras. E a gente vai montar o nosso querido Nine Patch aqui, ó. Aqui há um preciosismo muito grande da minha parte de deixar os 2 pequenos todos na vertical. Ah, mas e se eu errar e colocar assim? Não vai mudar nada, vai ficar a mesma coisa, tá? Mas você pode ser super, ultra, mega. Acho que no meu original, eu até inverti. Eu errei. Não é erro, né? Isso aqui não diz nada. Depois que tá quiltado, ninguém vê nada. Então, a gente vai montar agora um Nine Patch, ó. Vou colocar os quadradinhos aqui. E aí, o que a gente vai fazer? A formação mais clássica ever de todo o patchwork, que é montar fileiras horizontais, abrir costura, porque eu sou dessa, se você quer tombar, beleza, né? Então, nós vamos formar fileiras horizontais, e aí depois a gente vai unir uma fileira à outra. A utilização do alfinete aqui é fundamental, a gente já fala disso. Vamos lá. Agora a gente vai juntar as 3 fileiras. O que eu falava de alfinete? Que nesse momento aqui, é muito importante que a gente encontre uma linha contínua. Olha, aqui... Então, ó, quando eu coloco direito com direito, aqui eu não tenho uma linha contínua. Agora, ó, eu tenho. Então, eu tenho essa linha contínua aqui. O fato disso aqui tá desmanchando, isso não é um problema, tá? A gente não usa retrocesso em patchwork, então é só a gente costurar o mais rápido possível, né? Às vezes, quando tá desmanchando, a gente volta, costura de novo, mas a gente não usa retrocesso em patchwork, porque às vezes a gente, quando faz retrocesso, não volta a costurar na linha que deveria costurar, e embola tudo e dificulta depois abrir ou tombar a costura, tá? Então aqui, ó, eu sou a pessoa que eu gosto de usar alfinete, não tenho problemas com alfinete, ó. Então eu deixo ele bem bacaninho, vou passar 1/4 de polegada, e aí o meu bloco vai estar pronto, assim como a última fileira. Aí a gente já vem com ele pronto, vamos lá. O centro do bloco tá pronto. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai contornar aqui em cima e embaixo com as 2 faixas F e as 2 laterais com as 2 faixas G. Vamos lá. As outras pecinhas, vou deixar aqui do lado, tá? Ó, a gente vai juntar agora as outras pecinhas que a gente montou com os nossos retângulos E, né? Tô obcecada com esse negócio aqui, tô virando, não precisa, né, gente? Sem estresse. Apesar que o patchwork, gente, ele é feito por pessoas neuróticas, desculpa te dizer isso, né? Não acho legal dizer isso para apoiadores, né? Pra quem tá me apoiando, chamar a pessoa de neurótica. Mas, gente, não é
muito são, né? A gente corta, costura de novo, fica sempre obcecado, fica tudo reto, tal. Ai, vamos provar o contrário para a sociedade, que a gente tá muito calma, que 2020 a gente vai ser muito melhor, vamos ser quilters mais calmas. E vamos agora, neste momento de paz e serenidade, sem neurose, juntar essas unidades com os retângulos Es. Vamos lá. O centro do bloco já tá pronto. As 4 unidades que ficaram lá sozinhas, sobrando, sem nada, a gente acabou de colocar os retângulos de letra E, que ficou isso aqui. E aí, as últimas pecinhas do quebra-cabeça, que são os quadradinhos A, né, que sobraram, que vão ficar aqui no cantinho. E aí, o que vocês vão fazer agora? A gente vai juntar esses 3 aqui, essa unidade com os quadradinhos, juntar essa unidade toda, essa com os quadradinhos. Depois que tudo estiver junto, você abre, costura ou tomba, como você preferir. Juntou tudo e o bloco tá pronto. Vamos lá? Bloco pronto. Meio tortinho aqui porque deu uma corrida, pra terminar logo, tem criança chorando. Mas assim, vocês fazendo com calma, como eu fiz o primeiro, com mais calma ainda do que eu fiz esse, tá tudo certo. Sabe aquela coisa do He-Man quando acabava e o He-Man sempre dava uma moral da história? Queria levantar essa parada aqui levantar esses... Sabe aquela coisa do He-Man, sempre no final do episódio tem uma moral da história? Eu queria fazer isso aqui com esse bloco. A moral da história pra mim desse bloco é: eu costuro rápido demais, eu costuro correndo demais, eu entorto muito a minha costura. Sempre, não entorto muito, mas esse pouquinho que entorta no final faz muita diferença na hora de juntar as peças e é complicado. Então assim, pra mim esse bloco é meio que um pare, uma placa de pare, repense como eu tô costurando para seguir em frente no projeto. Se sua costura é perfeita, parabéns. Se a sua costura não é tão perfeita assim, é o momento da gente pensar realmente nisso, como que a gente tá costurando, de que maneira a gente tá costurando, tá? Se você fizer o bloco, não deixe de me marcar, de me mostrar. Lá no Instagram você pode usar a hashtag BOM, BOM 2020 com Fá de Andoso, tudo junto, sem acento. E a gente vai conversando por aí. Fevereiro a gente tem o bloco número 2, que eu vou continuar nessa paleta de cores aqui, porque ainda é o primeiro trimestre. E a gente vai conversando. Quero agradecer profundamente o seu apoio. Viver essa realidade de desenhar projetos e poder ensinar para as pessoas e fazer esse patchwork mais acessível, muito mais livre e trazer técnica, né, e valorizar a técnica, e você tá fazendo isso acontecer e eu agradeço muito, de verdade. Muito obrigado por apoiar o meu trabalho, por apoiar o patchwork moderno e trazer mais pessoas para a luz. Eu acho que é luz patchwork, né? Outras coisas também são, mas patchwork também é. E é isso. Muito obrigada e a gente se vê no nosso próximo bloco do BOM 2020. Comigo, Fá de Andoso. Beijo, tchau, tchau.